Lucas capítulo 13, versículo 6. Em seguida, Jesus lhe propôs a seguinte parábola. Certo homem possuía uma figueira cultivada em meio a uma grande plantação de videiras. Contudo, vindo procurar fruto nela, não encontrou nem ao menos um. E por isso recomendou ao vinicultor: este é o terceiro ano que eu venho buscar os frutos dessa figueira e não acho. Sendo assim, podes cortá-la, porque está ela ainda ocupando inutilmente a boa terra? O vinicultor, porém, lhe rogou: Senhor, deixa ainda por mais um ano, e eu cuidarei dela, cavando ao seu redor e a adubando. Se vier a dar fruto no próximo ano, muito bem. Caso contrário, mandarás cortá-la. Essa parábola de Jesus, ela está escondidinha no Evangelho de Lucas. Pelo menos eu não encontrei essa parábola em nenhum dos outros evangelhos sinóticos. Se alguém encontrar aí, me corrija à vontade. Eu não encontrei. E também o Evangelho de Lucas é o único que não fala de quando Jesus amaldiçoa a figueira. Interessante, né? Então, Lucas fala de uma figueira infrutífera num outro contexto, nessa pequena parábola. Se você perceber aí, está dizendo de uma figueira que tem 3 anos que não dá fruto. 3 anos que o vinicultor vai lá, olha aquela figueira e não tem fruto. E ele então quer desfazer, o dono da terra quer desfazer dessa figueira porque ela está atrapalhando ali de plantar outra coisa que dê frutos. E ali o vinicultor fala: não, deixa eu cavar ao redor, adubar ela de novo. Vamos dar mais um ano para essa figueira para ver se ela produz frutos. Se produzir depois de um ano, ok. Se não produzir, aí sim a gente corta. Eu queria falar nesses breves minutos sobre frutos. Eu não sei você, eu vim de um contexto que dar frutos, a gente aprendia que dar frutos era ter uma vida financeira abastada, mesmo estando na igreja. Era se pregado uma teologia da prosperidade, e quando se falava, você tem que dar fruto, traduzindo era, você tem que ter grana no bolso. Alguém veio desse contexto? Você tem que ter uma prosperidade. Você tinha 1, agora você tem 3. Você tinha uma casa, agora você tem 4. Então, eu aprendi assim minha vida inteira. Depois eu fui estudando a palavra e entendi que não era. E que dar frutos era ter uma boa remuneração, ou ter sucesso na sua carreira profissional, ser uma pessoa de destaque. E não que isso seja ruim. Eu trabalho e eu gostaria de ter uma boa remuneração, não sou hipócrita. Gostaria de ter sucesso na minha carreira, sim. Mas dar frutos no Evangelho não é isso. Dar frutos no Evangelho é uma mudança de caráter. Dar frutos no Evangelho é quem faz coisas que deem valores eternos. E não sou eu que estou dizendo, a palavra diz, por exemplo, João 15, eu vou citar por conta do tempo, mas você conhece bem, fala bastante sobre frutos. João 15, eu vou ler o 16. Mas vale a pena ler João 15 inteiro, é uma passagem maravilhosa. Diz assim: não fostes vós que me escolhestes, ao contrário, isso é Jesus falando, eu vos escolhi e vos designei para irdes e dardes frutos, e o fruto que permaneça. O fruto que a Bíblia espera de nós é que aonde a gente estiver, nós levemos o bom perfume de Cristo. O fruto que a palavra espera de nós é que nós façamos diferença como sal e luz aonde estivermos. É que sejamos notados, não pela nossa capacidade, mas pelo Deus que nós carregamos como tabernáculo que somos dele. Nós não somos templo do Espírito Santo? Dar fruto é marcar pessoas, é marcar aonde a gente está, é levar o bom perfume de Cristo, é fazer a diferença aonde nós estamos. Isso é dar frutos. É cumprir o propósito que Deus nos chamou. Deus chamou para pregar, dê frutos pregando. Deus chamou para cantar, dê frutos cantando. Deus chamou para assistir, para assistência, dê frutos assistindo. E aí eu deixo uma reflexão para você que me assiste, você que está aqui hoje. Nós estamos vivendo tempos em que figueiras não querem dar mais frutos. Nós estamos vivendo tempos em que uma árvore que produz figo não quer dar mais figo. O que quer dizer isso, pastor? Como está aqui nesse texto? Pessoas que foram chamadas, criadas para dar frutos, não estão dando mais esse fruto. A figueira está mudando de função.
está sendo usada para a folha está fazendo alguma coisa, está sendo usada para que a sombra dela faça alguma coisa, mas o principal, que é o fruto da figueira, não está dando. Pastor, não entendi nada. Eu vou ser mais claro com você. Deus chamou eu e a você para darmos frutos específicos, chamados específicos, propósitos específicos. E nós, talvez, essa palavra talvez não sei para quem que vai, eu peguei minha porção. Não estamos produzindo os frutos pelos quais fomos chamados para produzir. Não estamos cumprindo o propósito pelo qual fomos chamados para cumprir. Se você é uma figueira, dê fruto. Não, pastor, mas eu estou dando sombra. Mas não é sombra, é fruto. Mas as minhas folhas ajudam. As minhas folhas até tamparam a nudez de Adão lá e Eva. Não, mas não é só para isso. É figo. Se você foi chamado para pregar, por que você não está aqui? Se você foi chamado para dar assistência, e você lê em Romanos os dons, lá os talentos, por que você não está fazendo? Para pregar, por que não está fazendo? Para fazer a diferença, por que não está fazendo? Deve ser por isso. Me permita uma palavra de exortação hoje. Que nós estamos vivendo uma sociedade tão doente, até no meio cristão. Porque quando nós temos um chamado, uma identidade a ser cumprida, e não cumprimos, estamos fora dessa identidade e fora desse chamado. Quando estamos fora do que fomos criados para ser, não há sentido a vida. Não há sentido. Talvez seja por isso que você está tão vazio. Talvez seja por isso que a sociedade cristã, estou falando dos cristãos, estão tão vazios. É necessário tantos cultos para o cuidado emocional, porque esse vazio emocional é do tamanho exato do chamado que você não está cumprindo. Você é uma figueira e precisa produzir figo, não folhas ou sombras, figo. Se você for chamado para evangelizar, evangelize. Para profetizar, profetize. Para cantar, cante. Eu não estou falando só de obras da igreja. A Bíblia diz, por exemplo, em 1 Coríntios 10, 31, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, faça para quem? Para a glória dele. Se no seu trabalho você não leva a glória de Deus, você é uma figueira que não dá mais figo. Se na sua escola você não leva o bom perfume, você é uma figueira que não dá mais figo. E eu finalizo considerando, olha como Deus nos enxerga, né, gente? Olha como Deus nos enxerga. Quando Deus fala sobre Jó, por exemplo, lá em Jó capítulo 1, versículo 8, ele diz assim: tem visto meu servo Jó, homem rico, fala isso? Homem cheio de posses, fala isso? Não, isso importa para nós, gente. O que Deus fala de Jó? Homem reto, íntegro e que se desvia do mal. Não fala das finanças, do sucesso que ele tinha, inclusive. Porque frutos para Deus é mudança de caráter. É estar no centro daquilo que Ele chamou para você e eu estarmos. Isso é fruto para Deus. Não é dinheiro no bolso, que é muito bom, que Deus nos abençoe, se você puder ter, amém. Não é sucesso financeiro que Deus, ou profissional, que Deus te dê sucesso em nome de Jesus. Mas isso para Deus é secundário. Se tudo isso que você tem, você usar para a glória dEle, e ser uma figueira que produz figos, aí nós não vamos cair nessa cilada aqui dessa parábola. Porque eu digo a vocês o que a palavra está dizendo. Talvez você está por 1, 2, 3 anos sem dar frutos algum para o reino de Deus. Se existe ainda reunião lá nos céus, como existia na época de Jó, não sei, pode ser que sim. Será que Deus fala de você nessa reunião? Tem visto o meu servo Roger? Será que ele fala de mim? Ou eu tenho trabalhado tanto que hoje eu estou morto de cansado e não consigo nem absorver o reino de Deus em mim, porque eu estou tão ocupado com as coisas da terra. Isso serve para mim, gente. Eu sou informal, trabalhei também igual vocês, estou cansado. Tem dia que eu venho aqui sem querer vir. Tem dia que eu canto e eu não quero cantar. Mas sabe por que eu não paro? Porque eu não vivo mais eu. Cristo vive em mim. Eu preciso ser uma figueira que dou figos. Quando eu estou lá fora ganhando pão é bom, mas eu só sou uma figueira lá fora que está dando folhas e sombra. Fomos criados por Ele com um propósito. E talvez o seu sentido emocional seja totalmente resolvido, com todo respeito aos consultórios psiquiátricos e psicológicos, que é válido, vai mesmo. Mas talvez o seu sentido emocional seja
muito bem resolvido se você estiver onde Deus te mandou para estar. Se você for uma árvore que deu o fruto que Deus te mandou para ser e não outro. Talvez pessoas aqui estão gastando todo o seu potencial e inteligência em coisas que vão passar, em frutos que não vão permanecer. Que vida estamos marcando, gente? Que evangelho estamos fixando nos outros? Que bom perfume estamos exalando? Pense sobre isso. E conforme essa passagem, talvez você está alguns anos sem dar frutos, o vinicultor, o nosso Jesus intercede por nós e fala: deixa eu adubar ele mais um pouco, não vamos podar ele não, vamos dar mais um ano. E entenda como sentido figurado, não estou dizendo que você só vai ter mais um ano para produzir fruto, não é isso. Pode ser um mês só, não sabemos. Mas o nosso Deus é tão misericordioso que nessa pequena parábola ele está dizendo: eu vou te adubar de novo. E essa noite você está sendo adubado, nessa humilde palavra, nos louvores e na pregação do nosso querido pastor que está aqui convidado. Você vai ser muito bem adubado. Você há de convir que você está numa comunidade que você é muito bem adubado, não é verdade? Para quê? Para a gente sair cheio de conhecimento e ficar na internet dizendo que todo mundo é herege? Não, gente. É para a gente fazer a diferença e dar frutos. Tem gente carente aí. E quando você se dá e se doa, e é uma figueira que dá figos, adivinha, você se sente completo. Você fala: encontrei meu sentido de viver. Encontrei meu sentido de viver. Seu choro vai diminuir, suas questões psicológicas podem até se manter, porque a gente está nessa terra mesmo, mas vai diminuir muito quando você estiver no centro daquilo que Deus te mandou. Figueira dá figo, gente. Figueira não dá só folhas e sombra. Pense nisso. Deus abençoe em nome de Jesus.